Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou falar sobre o VMware ESXi 5.0, que é o servidor, né? Ele tem um VMware kernel, já foi instalado, não vou mostrar ele agora, só vou comentar sobre ele. Foi instalado nele e ele pega o IP via DHCP. Ele pega o IP 172.15.90.52. Para mim acessar esse servidor que foi instalado, VMware, eu posso usar o navegador e colocar aqui, ó, o IP dele, 172.15.90.52. E eu baixo o programinha aqui, ó, clico OK e baixo esse programa que é o vMsphere. Esse programa eu instalo no computador, baixei, ele está aqui. Eu instalo ele no computador, demora uns 20 minutos a instalação, realmente é muito demorada a instalação, demora pra caramba. E aí depois de instalado ele tem esse programinha aqui, ó. Ele tem esse programinha que eu vou clicar aqui com o nome do usuário e senha, ó, root, a senha Senai 115. Ele vai conectar, conectou. Feito isso, eu consigo fazer a administração do servidor, ó. Eu estou na máquina hospedeira, tá? Estou na máquina hospedeira, que é essa máquina aqui, onde eu vou ter todas as máquinas virtuais instaladas, que é aquele computador onde está o VMware ESXi. Esse é o IP dele. Clico aqui no mais, olha, tem uma máquina instalada, um 2008 que eu instalei ontem. Clico nele, eu posso desligar essa máquina, ó. Na verdade ela está desligada, eu vou dar um power on para ligar ela. Então vou ligar a máquina e aí eu acompanho, ó, eu consigo enxergar a máquina 2008 na guia console. Tá? Nas guias permissões é que eu vou trabalhar com as permissões que os usuários vão ter nesse arquivo aí. Então vou estar ligando, ó. Vou dar um enter aqui que ele desligou de forma incorreta. Bom, daqui a pouco ele aparece a telinha aí do Windows 2008 Server que está ligando. Um item importante aqui é a gente trabalhar com usuários. Para trabalhar com usuários dentro do VirtualBox, não é na máquina virtual, no VirtualBox, só para a gente ver, eu vou dar um Ctrl Alt junto aqui, ele sai da máquina virtual e vem para ter um acesso aqui. Se eu clicar aqui, ó, eu tenho uma guia chamada Users, Local Users and Group e Permissions. Então eu posso criar os usuários, eu criei o usuário Danilo, criei o usuário Herbert. Para criar o usuário, botão direito, adicionar o usuário, eu preencho o login e preencho a senha do OK. Aí ele cria os usuários. Aí eu posso adicionar um usuário a uma máquina virtual para ele poder administrar a máquina virtual. Ó, você tem as permissões que os usuários que vão mexer na máquina hospedeira e nas máquinas virtuais é assim, ó. Eu clico aqui, repare que a máquina virtual na console já carregou, né? Eu vou clicar aqui de volta só para enviar um comandinho de Ctrl Alt Del, pressiona Ctrl Alt Del de novo, venho aqui, ó. Guest, send Ctrl Alt Del, ó, ele enviou. Clico aqui, dou uma descidinha aqui pela barra de rolagem, ó, rapidamente. E vou digitar o nome de usuário e senha, ó. Senai 115. E a máquina virtual já vai estar carregada. Vou dar um Ctrl Alt Del de novo para aumentar a tela. Vai estar carregando. Puxar um pouquinho para cá que aí não atrapalha. Bom, estou na máquina virtual, pessoal. Ó, dizer porque não foi desligado, planejado e assim por diante. Então, repare que eu estou na máquina virtual. Eu estava falando de usuários, né? Pressionar Ctrl Del aqui, Ctrl Alt, e estava explicando os usuários. Então veio na máquina virtual, repare que na máquina virtual eu tenho aqui permissões. E eu permiti que o Herbert e o Danilo, ó, o Herbert vai ter somente leitura e o Danilo administrador. É só fazer isso aqui, ó. Botão direito, propriedades. Ó, digo que esse usuário vai ser o que? Vai ser um administrador? Só isso. Como que eu adicionei o usuário aqui? Botão direito, Add Permission, seleciono, dou um Add aqui e vejo qual usuário que eu quero dar permissão. Por exemplo, eu vou cancelar o Danilo, vou remover o Danilo dessa máquina e vou adicionar ele novamente. Eu vou deletar o Danilo, sim, vou botão direito, adicionar permissão, adicionar, digito aqui, seleciono o Danilo, pressiono a letra D, Danilo, dou um duplo clique, ok, já apareceu o Danilo. E eu vou dar permissão de administrador para o Danilo, ó. Administrador, ok. Então Danilo, ele vai ser administrador e o Herbert somente leitura.
O que isso quer dizer? Que se eu tiver logado, quando eu vim aqui nessa tela inicial aqui, ó, vou minimizar, nessa tela inicial, ele abriu a telinha de conexão, eu colocar o usuário Danilo, ele vai conseguir desligar a máquina. Se eu colocar Herbert e a senha, quando chegar na máquina virtual aqui, ó, e ele tentar clicar com o botão direito, não vai aparecer, por exemplo, Power Off, se for o Herbert estiver logado, não vai conseguir desligar, porque o Herbert não é administrador. Beleza? Bom, pessoal, eu quero fazer ainda uma videoaula ensinando a instalar essa máquina virtual, que ela já está pronta, já está instalada, né? Você olhar aqui, ó, deixa eu tirar esse item aqui para aumentar a janela pra gente aqui, ó, que bacana. Aumentou um pouquinho, né? Então, consigo vir aqui, ó, eu consigo, se eu pressionar aqui, ó, tem um botão iniciar, e a gente tem o administrador do servidor, a gente pode instalar o serviço. A máquina está zeradinha, 2008, acabei de instalar, não instalei nenhuma ferramenta nela. Se eu vir aqui em funções, vocês vão ver que tem 0 de 0, beleza? Bom, pessoal, é isso. Se você quiser desligar a máquina virtual, vamos ver aqui, ó. Você clica na máquina virtual, você tem várias opções nela, né? Ó, botão direito, Power, você tem Power On, Power Off, Suspend, Reset. No Guest você pode mandar Ctrl Alt Del, instalar ferramentas a mais do VMware, abrir uma console, editar as configurações, né? Você pode editar a máquina virtual quando você quer mexer nas configurações da máquina virtual, por exemplo, memória, por exemplo, ela está com 2046. Como a máquina está ligada, a gente não está conseguindo mexer aqui. Pode mexer em CPU, placa de vídeo, HD, ó, placa de rede. Se precisasse, talvez adicionar uma placa de rede a mais, e assim por diante. Beleza? Tem um segredinho aqui nesse cara, na hora que a gente liga, para poder fazer a instalação do computador. Eu vou mostrar para vocês a instalação de um novo 2008 Server, tá bom? Aguarde as próximas videoaulas. Essa videoaula só foi para mostrar como que usa e como que cria usuários, as permissões, aqui, né, em Local Users Group, e as permissões. Aqui eu criei os usuários, para me criar usuários aqui. Clico na máquina hospedeira Local Users and Group, e para dar permissão tanto na máquina hospedeira eu venho aqui em Permissions, e para dar permissão na máquina virtual eu venho aqui e venho em Permissions, tá bom? É isso daí, isso aí já foi um grande advento. A gente pode instalar a máquina Linux também aqui, tá bom? Aguarde as próximas videoaulas.